Olá, boa noite a você que está nos acompanhando aí na estreia do programa, toda quinta-feira às 19h, ou um olá, um bom dia, uma boa tarde a você que nos assiste em outros horários, outros dias. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu sou Bruna Paixão, estou aqui junto com Boanerges Tavares hoje. Bem-vindo, Boanerges, já vou colocá-lo aqui. Olá, Bruna. Obrigado, viu? Estamos todos aqui de novo. Sim, estamos aqui, né? Um programa feito pela União Espírita de Piracicaba, né? Você que nos assiste e já nos acompanha, é o estudo da obra O Livro dos Espíritos. E como é nosso costume, né? A gente vai começar então com a prece inicial, acalmando os nossos corações, a nossa mente, tomando uma respiração mais profunda que nos acalma e pensando no nosso Pai, em Deus, esse Pai de bondade, esse Pai misericordioso, que nos proporciona muitas bênçãos, muitas oportunidades, que tem a intenção, ao que a gente estuda, de acordo com o que a gente aqui tenta aprender de conteúdo toda semana, que nós nos aproximemos mais dele, que nós aprendamos a amar, que possamos iluminar o nosso caminho, assim como nos mostrou Jesus. Passo a passo, um dia de cada vez, um degrau por vez, mas seguindo em frente sempre, nessa busca de quem somos, para melhorarmos a cada dia que passa. Com a ajuda dos espíritos amigos, dos familiares, dos nossos anjos de guarda, tema que temos estudado, que estudamos até o encontro passado, com todos esses que nos auxiliam. E assim, esperançosos, certos de todo esse amparo, de todo esse auxílio e de toda essa grandiosidade da qual nós fazemos parte, nos colocamos aqui, hoje, mais uma hora para estudarmos. Estudarmos essa doutrina, estudarmos um pouco como funciona, ou tentar entender o funcionamento desse universo, da parte que nos cabe entender, daquilo que nos é possível controlar, né? Nossas atitudes, nossas reações, nossos pensamentos, transformar aquilo que é possível nessa busca do nosso ser, do melhoramento do nosso ser a cada vez mais. E assim, amparados por Jesus, com o pensamento nele, agradecemos e iniciamos o nosso estudo. Que assim seja. Então, vamos lá? No nosso último encontro, então, como eu já antecipei, né, nós falamos de forma específica, né, sobre os espíritos protetores, familiares ou simpáticos, né? Entendemos que para realizar a missão de espírito protetor se pressupõe um grau de elevação ou uma virtude a mais, né? Então, os nossos espíritos, aqueles anjos de guarda que a gente conversou, esses protetores, eles têm um nível evolutivo maior que o nosso, tá? E também conversamos que os espíritos amigos e familiares que nos auxiliam, eles os fazem dentro das suas capacidades e orientados por outros espíritos que são superiores a nós, tá? Ou a eles, no caso. Entendemos que não há um mau espírito ligado ou designado a um espírito encarnado, mas que é simplesmente uma questão de sintonia. Quem o encarnado permite, então quem a gente permite, né, vai se conectar a nós. Também todos nós encarnados contamos com espíritos desencarnados que nos auxiliam nessa caminhada e outros que podem, e aqui abre aspas, porque a resposta dos espíritos disse, né, nos trouxe isso, nos assistir no mal, tá? No sentido de que ainda nós temos resíduos do nosso pretérito delituoso e isso pode nos conectar a esses espíritos que estão ainda muito ligados ao mal, não que eles são maus, também falamos disso. E isso estimula o mal que há em nós, né? E Kardec traz um resumo
em um dos seus comentários, nas perguntas que nós conversamos, sobre a diferença entre esses espíritos. Então, espíritos protetores, de forma muito resumida, né? São aqueles que têm a missão de nos auxiliar e são superiores a nós. Os familiares, que estão imbuídos de boas intenções, mas eles só agem por ordem ou com permissão de outros espíritos superiores. E os espíritos simpáticos, eles se ligam a nós por afinidade, no bem ou no mal. E eles agem por impulso próprio, não por missão. Tá? E também, por fim, para encerrar o assunto, né, esse assunto dentro desse grande tema, nós conversamos sobre cidades e aglomerações de pessoas. Entendemos que estas, né, estão sob a direção de espíritos superiores, assim como Jesus, né, é o governador planetário, enfim. E esse foi o tema de semana passada. Hoje, de forma específica, nós vamos ainda dentro do mesmo capítulo, mas falar da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza e também espíritos durante os combates. Tá? Então, vamos já passar para a leitura. Primeira pergunta de hoje, 522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva, no seu foro íntimo, uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Vamos lá, né, Bruna? Veja só, esse pressentimento, esse sentimento que às vezes temos, que nos assalta e nos deixa em alerta em certas situações da nossa vida, os Espíritos nos dizem que eles podem acontecer de duas formas, isso em nós. A primeiro, um conselho íntimo de um Espírito que nos quer bem, né? E como nós estudamos o anjo guardião, e para nós, os Espíritas, nós usamos o termo mentor espiritual. Então, esse Espírito, ele, quando necessita dessas informações, elas se apresentam assim como esse pressentimento para nós. Essa é uma das formas. Outra forma quanto ao que diz respeito à nossa programação espiritual, tá certo? Então, os Espíritos nos dizem, e nós já estudamos isso lá atrás, quando falamos de reencarnação, não é isso? Que o instinto para nós, né, se apresenta como esse pressentimento, né? Ou seja, o instinto é uma voz que nos alerta de que alguma coisa está a manifestar-se em nós através do nosso pressentimento. E eles fazem essa correlação aqui entre o instinto manifestando-se em nós pelo pressentimento. A gente estudou que quando nós estamos no mundo espiritual e que sentimos a necessidade de encarnar, seja por uma circunstância ou outra, principalmente pelo nosso desejo de ir buscar a nossa própria felicidade, o nosso processo evolutivo, a gente, junto com o nosso dirigente espiritual, os nossos superiores, traçamos um programa reencarnatório, né? E temos ciência desse programa reencarnatório. Temos conhecimento do gênero de prova a qual estaremos submetidos quando vamos reencarnar. Quando essa programação é realizada, com esse conhecimento, esse caractere dessa prova, ou melhor dizendo, essa especificidade dessa prova que teremos que passar nessa experiência, tá certo? Que fica gravado no nosso foro íntimo. Como homens,
em algum momento, isso terá que se manifestar em nós, para que a gente tenha consciência dessa realidade, para que não sejamos tomados de assalto sem nenhuma informação, porque não temos, como homem, consciência dessa prova. Então, Deus nos oferece essa oportunidade, nos oferece esse recurso de termos esse pressentimento que se manifesta em nós como um chamamento do nosso instinto, que está perfeitamente em sintonia com a informação que trouxemos do mundo espiritual quando reencarnamos. Então, quando se aproxima o momento, desses momentos mais importantes de nossa existência, em que esse gênero de prova deverá acontecer para que a gente realmente possa aproveitar adequadamente a nossa reencarnação, nós pressentimos, nós sentimos isso. Mas como distinguir uma coisa da outra? Como a gente distinguir se esse pressentimento é realmente um fato que vai acontecer na nossa vida em função da nossa programação espiritual, ou é um alerta do nosso mentor espiritual? Como distinguir as duas situações? E os espíritos nos dão uma orientação maravilhosa sobre isso. Eles nos dizem que, por essa questão do pressentimento e do instinto, há uma certa condição vaga quanto a isso, que a gente deve, então, parar e orar. Orar a Deus, o Senhor Supremo do Universo, nosso Pai, Criador de todas as coisas, que Ele nos enviará um mensageiro seu. Os Espíritos são categóricos em dizer: orem, orem ao Senhor da vida, peçam a Ele ajuda, que Ele mandará um de nós, eles usam esse termo claramente, enviará um de nós em teu socorro, em teu auxílio, para que você seja capaz, através da nossa indução, nossos conselhos, da nossa presença, do sentir a energia deles, a gente possa mais adequadamente tomar a melhor decisão ou estar emocionalmente melhor preparado diante das circunstâncias que eventualmente venham a acontecer com a gente em função da nossa programação espiritual. Não que nós vamos evitá-la, porque teremos que passar por ela, porque está programado aquele gênero de prova, aquele gênero de situação. Quando as circunstâncias se fazem adequadas para ela acontecer, ela vai acontecer. E o que é que esses espíritos nos fazem? Nos aliviam a tensão, nos aliviam certos pensamentos que possam fazer com que a gente não tenha lucidez suficiente para interpretar aquele momento e agir adequadamente. Eles não vão impedir que nós passamos pelas nossas provas, mas nos darão energia, força, lucidez, consciência adequada para que a gente possa, diante das circunstâncias, nos portarmos adequadamente, tomar a melhor decisão. Às vezes, até nem pensada a decisão, mas mais adequada, por estarmos num momento psicológico favorável para enfrentar aquela situação. E aí, a gente, com naturalidade, saberá passar por um momento difícil de nossa vida, adquirindo novos conhecimentos, novas informações, novos valores espirituais, novos valores morais. Treinaremos nossa inteligência com mais intensidade. Tornaremos-nos mais lúcidos e melhoraremos substancialmente a nossa conexão com o mundo espiritual, para que estejamos mais preparados para as outras situações que virão mais na frente, porque nós não passamos por uma única situação em nossa existência, não é? Aconteceu a queda e nunca mais, não. À medida que a gente vai sendo vitorioso, as outras virão assim, até que a gente consiga cumprir toda a nossa programação espiritual, quando ela é possível, quando formos capazes de realizar isso. É uma maravilha a gente saber dessas coisas todas, porque elas nos dão lucidez.
nos dão calma diante da vida, e quando a gente vê as loucuras que a vida se apresenta diante de nós, a gente, com naturalidade, com muita calma, vai vivendo em paz. Bruna. Boanerges, enquanto você falava, só me vinha à cabeça, assim, o quanto, quando a gente aprofunda nesse estudo, o quanto a gente percebe que tem de ferramentas, né, à disposição para nos auxiliar, né? Que de fato não é fácil, porque nós estamos encarnados no mundo de expiação e provas, mas nós não estamos sozinhos, não estamos jogados ao acaso, né? Eu acho que quando a gente vê essa intervenção dos espíritos no mundo material, não só voltado para essa questão da sintonia, né, dos espíritos que podem nos fazer bem, mas entendendo que tem todo um mecanismo por trás também para nos auxiliar nessa caminhada, a gente ganha o fôlego, né? A gente fica até mais tranquilo no sentido de sereno, né? De falar, não, tem muita gente que está me ajudando, né? E eu só queria fazer uma correção, porque eu falei que hoje a gente ia falar dos espíritos durante o combate, mas eu inverti tudo aqui, é muito tema, tá, gente? Hoje a gente vai falar dentro desse tema dos pressentimentos, que a gente já começou, e da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, o que a gente vai continuar também no próximo programa estudar, e daí também falar dos espíritos durante os combates. Então, só essa correção que eu queria fazer. Tá. Isso que você falou, né, Bruna? Toda essa organização no mundo espiritual em favor do homem na Terra, né? Quer dizer, e fica assim claro que a vida aqui na Terra não é um barco solto no meio do oceano a sabor da tempestade, né? Tem toda uma organização no mundo espiritual que está atento a todos os movimentos do ser humano, sem exceção. Todos os movimentos, a humanidade inteira. A humanidade inteira. É uma beleza saber disso. E aí a gente se lembra novamente, né, daquela frase que não cai um fio de cabelo nosso que Deus, né, que não esteja programado. Quando a gente fala assim, Deus é programado dentro de todo esse contexto que a gente vê, que são os braços de Deus, vamos colocar assim, porque a gente sabe que estamos longe de compreender ainda o que seria esse pai, né, esse pai amoroso, mas é nesse sentido, tendo toda essa organização e sabendo que, inclusive, Boanerges, isso é uma coisa interessante. Quando eu comecei a estudar, eu falei assim, nossa, a gente pode fazer parte dessa organização quando a gente está desencarnado. Então a gente entende como funciona esse mecanismo, né? A gente aqui vem, aprende, repara o que tem que ser reparado, né? Espia o que tem que ser espiado, vai para lá, continua estudando, evoluindo, talvez ajude aqui, ajude ali, né? E assim que funciona essa grande organização que a gente está falando, né? Exatamente, né? Muito belo isso. Muito belo. Muito bonito. É mesmo. De fato. Então, vamos para a próxima pergunta, 524 agora. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Resposta: tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Aí tem um comentário de Kardec. Olha lá, né? Nossa responsabilidade. Kardec fala assim: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não se aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos, se os houvera escutado. Bom, e aí agora nós aprofundamos mais a questão no que diz respeito a essa proteção, a essa ajuda desses seres, né, que Deus coloca em torno de nós, lá do mundo espiritual, para nos apoiar aqui na Terra, nos ajudando a caminhar. E aí, essa palavra
que os espíritos dão para Kardec, ela é fantástica, porque eles falam tudo, duro, direto, sem colocar nenhuma palavra a mais, além de simplesmente tudo, não é? E aí a nossa cabeça, a nosso pensamento, a nossa mente pode navegar nesse tudo, né? E extrair tudo aquilo que pudermos ser capazes de imaginar, em quais circunstâncias eles podem nos ajudar, e em que momento isso é possível e como fazer, né? Então, eles dizem que eles se esforçam para que possamos viver o melhor possível. Esse esforçar dele para que a gente possa viver o melhor possível não é uma proposta material, não vamos confundir a proposta espírita com a proposta materialista, em que a pessoa dedica toda a sua vida na conquista dos bens. Essa proposta do tudo é a proposta para que em todas as circunstâncias na vida, usando a vida material e todos os recursos que a vida material coloca em torno de nós, em nossas mãos, em todas as circunstâncias da vida, a gente possa viver melhor, com a visão voltada para o nosso espírito, para a vida espiritual, não como a conquista de um sossego material. Não é essa a proposta, não é? E eles nos dizem assim, mas quase sempre tapais os ouvidos a esses conselhos salutares que eles nos dão. E vos tornar desgraçados por vossa culpa. Eu quero, aqui nesse momento, trocar a palavra desgraçado por uma outra, que também tem um significado legal, talvez fica mais fácil a gente perceber. Eles falam, o desgraçado pode ser infeliz. Infeliz, talvez seja toque mais diretamente a gente, e diz assim, eu sou um ser infeliz do que eu sou um desgraçado, não é? Eu sendo infeliz, eu vivo, eu sofro, a minha vida é um tormento, não é? E aí eles nos dizem que isso é por nossa teimosia, tapamos nossos ouvidos, não queremos ouvir essas informações. Um pouquinho mais para frente, na próxima questão, né, Bruna? Esse ouvir, esse tapar os ouvidos, e de ver a beleza de como eles agem conosco, usando de todos os meios possíveis para nos alcançar, para nos atingir e dizer para nós que não é da forma como está fazendo, mas é que é de outra forma. Aí Kardec traz as pérolas que ele sempre traz em toda obra, em toda a codificação, ele traz as pérolas do seu pensamento, da sua emoção e do seu sentimento, ampliando essa interpretação para que a gente tenha mais solidez na informação espírita. E aí ele fala assim, os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, como você leu, Bruna, mediante a voz da consciência para fazer ressoar em vosso íntimo. Esse ressoar também pode ser repetir para nós. Repetem para que isso na nossa consciência fique muito claro, muito nítido do verdadeiro caminho que a gente precisa seguir. Como, porém, nem sempre digais a isso a devida importância. Outros conselhos mais diretos, eles nos dão conselhos mais diretos, servindo das pessoas que nos cercam. Olha só que legal. Eles tentam primeiro em nós, não conseguem. Nós estamos com os ouvidos tampados, não damos atenção a eles, eles tentam de todas as formas. Aí o que eles fazem? Vão no outro que está mais em sintonia, mais aberto mentalmente, com os sentimentos mais elevados, e sugerem a ele que venha até nós e dê o conselho. E aí você, de repente, está conversando com uma pessoa, um conhecido, um parente, um amigo, pai, mãe, irmão, qualquer um com quem você tem afinidade, e de repente sai uma pérola daquela pessoa a respeito de um problema nosso, falando, veja só, por que não fazer assim? Não será melhor para você, se você seguir esse caminho do que esse?
Veja bem, quantas vezes nosso pai nos chama e diz assim, veja, filho, presta atenção, olha só as companhias que você está seguindo, não são boas para você. Boas para você serão aquelas companhias que te ajudarem a ter melhor, a ter bons sentimentos. Não é verdade, Bruna? E Kardec continua. E aí ele nos chama a atenção de forma brilhante. Examinai cada uma as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se o houvera escutado. Ah, quanta maravilha em nossa vida, e a gente insiste em não seguir. Bruna. Boanerges, como a gente sempre fala, né, da didática de Kardec durante a codificação. A gente, nos últimos, acho, 3 encontros, né, falamos de forma bem específica sobre os anjos guardiães, espíritos protetores, né, amigos e familiares. E teve lá algumas perguntas que eram específicas quanto à intervenção do anjo guardião em nossa vida, falando que, na verdade, eles nos aconselhavam e competia a gente fazer ou não, que eles não fariam por nós, né? E aqui Kardec vem com uma outra pergunta, voltada mais em relação à influência dos espíritos no nosso mundo corporal e que reforça aquilo de uma forma como você trouxe, quando ele usa algumas palavras, né, como o ressoar, né? E assim, é para ficar claro mesmo que eles nos dão os conselhos. E o livre-arbítrio, né, que a gente já falou dele, a gente volta sempre a falar nele. Então, assim, compete a nós a escolha, né? Então, ninguém vai fazer por nós. A nossa felicidade ou a nossa infelicidade é nossa responsabilidade total. Mas nós temos ajuda. É mais ou menos isso que a gente está conversando nessas 4, vamos colocar assim, nesses 4 últimos programas, e é fundamental que a gente entenda que eles não vão fazer por nós, mas eles estão aí para nos auxiliar no sentido de boas influências, de dar aquele impulso que faltava, né? De influenciar alguém, que ele fala disso, né? Para que alguém fale boas palavras para a gente, para nos ajudar no momento que a gente está precisando. Então, isso é muito fundamental e vem de uma forma didática, novamente, por Kardec, né? Vamos lá, que ainda vai aprofundar ainda mais. Saúde. Vamos lá. 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselham. Pergunta A. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem? Isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Comentário de Kardec. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta, nos parece, a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de 2 pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Pois é. Aqui está tão direto, né? Está tão direto, certamente os aconselham. Né? Quando como você mencionou, quando nós fizemos nosso estudo a respeito do anjo guardião, o mentor espiritual, uma das características que os espíritos definem dele é que ele é como um pai.
além de ser como o Pai, ele também nos diz que eles, de todos os seres que nós conhecemos na face da Terra, olha que maravilha, repetindo aquilo que nós já vimos nas semanas anteriores, todos os seres que nós conhecemos na face da Terra e que nos amam, ninguém ama mais que ele. Ele ama mais que todos qualquer outro, qualquer dos outros que você pensar. Ele nos ama mais que qualquer um dos outros seres humanos que estejam na face da Terra e que nos amam. Então, por isso que eles influenciam na nossa vida, com os seus conselhos, né? Mas eles nunca e jamais eles agem contra as leis da natureza. Tudo o que eles fazem, tudo, única e exclusivamente, está dentro dos preceitos da lei da natureza constituídas por Deus. Eles nada fazem que não seja dentro dessa lei. E, mais uma vez, Kardec nos traz uma outra pérola. E nós vamos a ela aqui, para que a gente possa ver algumas palavras aqui que da fala de Kardec para a gente gravar com mais intensidade essa informação, né? Então ele diz Kardec assim: imaginamos erroneamente os espíritos só caiba manifestar a sua ação pelos fenômenos extraordinários, porque essa era a cultura, né, da humanidade na época e ainda é hoje, né? Se pensa que só as coisas muito extraordinárias que eles podem fazer, que eles não podem agir diretamente na nossa vida, nas nossas ações, no nosso pensamento, né? Mas esses estudos que Kardec fez, trouxe como consequência a codificação, nos mostram uma outra realidade. E aí ele fala até das varinhas mágicas, né? Tem tanto filme por aí, né? Com a fada com varinha mágica e outras coisas mais, que os seres se apresentam, né? Como que fazendo algum tipo de milagre para que as coisas possam acontecer. Mas Kardec diz que não é assim. Essas coisas não acontecem dessa forma. E para não ser assim, por não ser exatamente assim dessa forma, com a varinha mágica, né, é que parece que a intervenção dele são ocultas, né, nas coisas do mundo. Mas, na realidade, ela é muito natural, está dentro das leis da natureza as ações que eles fazem, certo? Contribuindo assim com Deus, como os próprios Espíritos nos ensinaram, que eles contribuem diretamente com Deus, agindo nas coisas para que se cumpram a vontade de Deus, né? E aí, e algumas coisas que acontecem na nossa vida e que a gente nem se dá conta e não presta atenção, exatamente por vivermos desatentos, né, diante das coisas que acontecem no nosso dia a dia, em cada circunstância e a cada momento. Assim, então ele diz assim, que assim é provocando um encontro entre duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso. De repente, por acaso, você encontra alguém que te faz uma proposta exatamente o que você precisa. E você pensa, puxa, olha só, alguém lá me convidou por um emprego, eu estava tão precisando de um emprego, nessa, de repente aconteceu e eu estou empregado agora. Uma circunstância fortuita, né? Então, mas quando é que eles fazem isso, inspirando, né, essas ideias, né, que possa fazer com que a gente vá em algum lugar e encontrar fortuitamente alguém, chamando a atenção por alguma coisa ou outra, né? Isso eles fazem quando isso para o nosso bem, para a circunstância do nosso bem, e a gente vai seguindo nesse caminho sem perceber as coisas que estão acontecendo, mas agindo, porque eles nos impulsionam e a gente age. A gente poderia não agir, ficar quieto e não agir, e não com isso alcançar o resultado daquele impulso que eles estão nos dando. Então, mesmo a gente seguindo o nosso caminho, pelo impulso deles, pela orientação que eles oferecem para nós tomamos a decisão de fazer. Nós tomamos a decisão de aceitar.
Nós tomamos a decisão de seguir a caminho e encontrar aquela pessoa. A decisão é nossa. Eles não agem para fazer com que nós percamos o nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio é preservado 100%, totalmente preservado. Então, quando nós fazemos diante dos estímulos e do impulso deles, o mérito é nosso. Porque nós ouvimos o conselho, nós ouvimos a orientação e nós tomamos a melhor decisão. Preservado o nosso livre-arbítrio, seguimos o bom conselho, encontramos a solução para as questões da nossa vida, continuamos caminhando e a nossa vida fica muito mais fácil. Mas isso ainda vai um pouco mais além do que essa questão. Nós podemos pegar, por exemplo, alguns exemplos, algumas questões de ação dos espíritos que estejam perfeitamente em acordo com as leis da natureza, né? Por exemplo, quando alguém tem que desencarnar por acidente, uma circunstância qualquer, e os exemplos que eles dão para Kardec, eles dizem, por exemplo, chegou o momento adequado e as circunstâncias se apresentam adequadas para o desencarne de alguém que eventualmente tenha que desencarnar por um acidente. Então, eles dizem assim, eles vão lá e inspiram a pessoa que precisa desencarnar a, digamos, subir uma escada que esteja podre, frágil. A pessoa sobe a escada quebra, ela cai. A pessoa desencarna. Porque tinha chegado a hora dela desencarnar. Ela vai passar por esse desencarne. Ou eles podem inspirar alguém que numa tempestade vá para debaixo de uma árvore. E sobre a árvore cai um raio. O homem também é atingido pelo raio e desencarna. Veja, naturalmente aconteceu, porque era da programação dele que ele passasse por essa circunstância e desencarnassem com essas certas características, né, para um desencarne. Veja só, o espírito não quebrou uma lei da natureza, ele não quebrou a escada. Apenas ele sabia que a escada era frágil o suficiente para o peso do homem. A ação física da gravidade com o corpo do homem e a escada podre, a escada quebra. Naturalmente, mantendo-se a lei, cumprindo-se as leis da natureza. Tá certo? O espírito conhecedor do fenômeno da descarga atmosférica, e sabem que naquelas circunstâncias haverá uma descarga atmosférica, por ter esse conhecimento, ele impedirá aquele ser humano a se aproximar de uma árvore. A gente conhece, hoje a ciência explica perfeitamente esse fenômeno da descarga atmosférica em uma árvore, e é ele atingido pela descarga atmosférica, e a descarga atmosférica atinge um homem e o homem desencarna. Natural. Nenhuma lei foi revogada, nenhuma lei da natureza foi atingida pela ação desse espírito, e ele cumpriu essa tarefa de provocar aquele desencarne daquele espírito que precisava, naquela circunstância, desencarnar e retornar para o mundo espiritual. Parece para nós aqui, na visão humana, que foi uma coisa assim, puxa vida, que coisa, né? Que lamentável. Mas, para o espírito que sabe dessa transitoriedade da vida física, desse tempo razoável de vida e que, em um momento qualquer, a gente terá que retornar para o mundo espiritual, faz parte normal desse fenômeno. Então, a gente pode perfeitamente passar a compreender isso com mais calma, com mais lucidez, com mais tranquilidade, a dar do desencarne diante dos acidentes e não ficarmos tão lamentosos, tão sofridos, tão doloridos diante destas circunstâncias que se apresentam para nós, não é? Então, essas coisas que estão programadas para nós e a gente não tem como evitá-las que possa acontecer, né? Bruna? É isso aí, Boanerges. O fundamental desse estudo é a gente entender que o extraordinário,
né? Aquele tido como fora da lei, da natureza, né? Como você pôs, não existe. Aqui a gente vai olhar para os fenômenos dessa, né, que são essa interferência dos espíritos no nosso mundo, mas sem infringir qualquer lei natural, né? E aí a gente tira a possibilidade até de culpar os fenômenos, né? Porque a gente às vezes usa como muleta, né? Então, assim, não. Na verdade, se está acontecendo, tem uma razão de acontecer e tem uma forma que permite que isso aconteça, né? E aí a gente traz para o campo racional e a gente se permite novamente, né? A gente ser o ator principal da nossa vida. E eu acho que isso é fundamental. Isso não quer dizer que a gente vê numa escada podre e que tenha que subir na escada. Sim. E nem quer dizer que a gente vê numa escada podre, a gente não vai procurar tirar aquela escada podre e destruí-la e colocar uma escada boa no lugar. Isso também não quer dizer que a gente vê numa desgraça atmosférica, que a gente sabendo que uma árvore é propício a essa descarga atmosférica numa árvore, a gente vai lá para debaixo da árvore. Não. É bom a gente ter essa informação, esse conhecimento para a gente se precaver, porque nós não sabemos a hora que vai acontecer. Eles sabem, eles criarão circunstâncias para nós. Foram 2 exemplos que os espíritos deram para Kardec. Mas existe uma infinidade de circunstâncias na vida que as pessoas desencarnam e que a gente nem sequer para analisar e pensar aquela circunstância do desencarne de algumas pessoas, não é mesmo? Então, é preciso tomar cuidado. Caiu o barranco da casa, sobre a casa e o pessoal desencarnou hoje. Peraí, mas se você vê que tem o barranco, você tem condições de escorar o barranco e proteger o barranco, proteja o barranco. Se você pode construir sua casa longe do barranco, construa longe do barranco. Se você pode, às vezes não é possível. Às vezes a situação é tão difícil financeiramente que você vive naquela circunstância. Mas se você pode morar fora do barranco, vive longe do barranco. Se você mora perto do barranco e você vê que o barranco é perigoso, você escora o barranco e cria todas as circunstâncias para que o barranco não caia, não é? Então, isso não justifica a outra coisa. A gente tem que ser prudente na vida e ir agindo para que as circunstâncias da nossa vida sejam mais favoráveis para nós. Esse é um ponto crucial, inclusive, Boanerges, para a gente não ficar no comodismo ou na omissão, que eu acho que não é isso, que entender que existe um fenômeno por trás, né, tido espiritual, que está de acordo com a lei da natureza, não exime a gente em caso de omissão, né, não exime a gente em caso de não termos feito o que competia, né, como você disse. Então, assim, se você está vendo que tem um barranco e tem condição de tentar resolver antes que o pior aconteça, né, existe uma responsabilidade por trás. Eu acho que e a gente tomar essa responsabilidade, como é aquela questão do conhecimento, né? Quanto mais a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, a partir do momento que você teve ciência e você não agiu, é uma omissão. E isso tem uma responsabilização dentro da lei de causa e efeito, né? Não vamos entrar muito nas leis aqui, porque isso é um capítulo mais para frente. Mas a ideia é que a gente entenda, tem o fenômeno, ele não é sobrenatural no sentido que é contra a lei da natureza, isso não existe, tá? Mas também ele não pode ser uma muleta para a gente deixar de agir. Então, para a gente entender, eu gosto muito de falar que é mecanismo, a gente faz parte desse mecanismo, a gente está nesse universo, tá? E a partir do momento que a gente começa a entender um pouco o funcionamento dele, tá? A gente tem, inclusive, o dever de usar ele para a conservação da vida, né? A gente tem o dever de usar ele para tornar a nossa vida melhor, a vida de quem está ao nosso redor melhor, e não o contrário, tá? E não simplesmente falar, é assim mesmo, eu não vou fazer nada. Né? Então para a gente analisar, né? Essa é a proposta. Precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado. Preciso tomar cuidado. Precisa ficar atento em todas as circunstâncias da vida. É isso aí. Vamos continuar nesse assunto. Ó. 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que empunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal. Portanto, uma vez disparada a arma,
o projétil segue a linha que tem que percorrer. Alô, você está me ouvindo, Bruna? Estou te ouvindo, sim. Tá? Uhum. Tá? Eu não estou te ouvindo, mas então eu vou tocar, depois eu saio e quando terminar e retorno, tá? Então, veja só, mais uma explicação clara a respeito da preservação das leis da natureza nessa resposta que os espíritos dão a Kardec. E a importância fundamental o quanto é valorizado a vida na Terra por Deus, o quanto ele determinou a importância da vida na Terra. Porque aqui os Espíritos nos dão duas situações em que eles podem agir para preservar alguém em que não está programado para ele o desencarne daquele modo, naquele momento, naquela circunstância. Então, o Espírito conhecedor de todas essas coisas, ele vai agir de acordo com aquilo que ele sabe que trará o melhor resultado para que a pessoa não desencarne, não seja atingida, digamos assim, por esse projétil, né? Veja só, ele vai intuir aquele que poderia ser atingido a se desviar. Para que isso aconteça, logicamente, é necessário que esse espírita conheça muito bem os detalhes daquela circunstância para que ele faça isso. Porque depois que a bala estiver sendo disparada, com a velocidade que ela tem, não haverá possibilidade desse ser humano se desviar, da outra pessoa desviar. Mas veja a beleza desse conhecimento, desse envolvimento deles na nossa vida, para que cheguem ao ponto de ou nos intuir, para que tomamos uma ação para evitar de ser atingido pela bala, ou ofuscar o outro, para que o outro erre. Olha só, Bruno, que lindo que é isso. Que maravilha que é isso só. Tá certo? Né? E aí, confirma a preservação da lei da natureza. Uma vez que o projeto foi atirado, foi lançado, ele segue o seu caminho. Não é feito desvio nele, ele vai seguir a linha pela qual a arma está direcionada e vai atingir o alvo que tiver que atingir lá na frente, o alvo físico que tiver que atingir. Mas o ser é preservado por um desses dois métodos que eles acabaram de nos dizer com a forma eles agem, tendo plena consciência daquele momento anterior, antes do momento acontecer. Eles têm consciência daquela possibilidade. Por que tem consciência dessa possibilidade? Porque sabe, eventualmente, o caminho que o que poderia ser atingido está seguindo. E sabe as intenções do outro. Por saberem as duas coisas, eles podem agir com antecedência, evitando que um mal aconteça com uma pessoa que não deveria passar por essa lição, passar por essa experiência. É lindo. Deus nos ama tanto, Bruna. É isso mesmo, Bonerges. É muito bacana. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem essa percepção. Tá me ouvindo agora? Acho que o Bonerges caiu. Vamos esperar ele voltar, então. Provavelmente ele já vai entrar, tá? Então, como o Bonerges estava nos trazendo, tá me ouvindo agora? Agora sim, a minha internet está assim hoje. Faz parte, né? A gente está no ambiente virtual, estamos sujeitos a essas oscilações, não é, Bonerges? Mas eu estava só comentando que é isso mesmo, é uma complementação do que a gente venha falando, né? O Kardec vai aprofundando mais, trazendo questões para entender como funciona essa intervenção, e os espíritos são muito claros, né, ao falar que não é contrária à lei da natureza, é uma questão mais de intuição dos envolvidos, né, para modificar aquela circunstância, fazer acontecer isso ou aquilo,
do que desviar o projeto. Não é isso, né? De uma outra forma que acontece. Porque então, o projeto é um fenômeno físico. Sim. E terá que ser cumprido o fenômeno físico. Mas as questões de pensamento e de ação do ser humano, não. Né? Eles podem agir sobre nós e nos incluir a agir de uma forma ou de outra, completamente diferente, que também está dentro das leis da natureza. Sim, exatamente. Temos a penúltima pergunta de hoje, vamos lá, 530. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos, que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais, e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por descaso seu. É desazo, né, Bruna? É desazo mesmo, Esses desazo é falta de atenção, entendeu? É isso mesmo. Desazo teu do que por culpa dos espíritos, tá? Então, como o Boanés falou, mais descuido, né, desatenção do que a culpa dos espíritos. Temos uma pergunta A. Destes, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal ou assim procedem contra qualquer sem motivo determinado por pura malícia? Por uma e outra coisa. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesta ou em precedente existência. Doutras vezes, nenhum motivo há. Também. Vamos lá, né? Então, veja só. A gente já estudou essa questão da ação dos espíritos sobre nossos pensamentos, sobre nossas ações, né? E os espíritos nos dizem que e tem repetido essa questão, de vez em quando essa questão retorna durante aqui o livro dos espíritos, parece que como que para reforçar em nós, né, essa informação, esse conhecimento, né, de que esses espíritos, certo? Eles nos causam esses aborrecimentos, que para nós é uma prova destinada a exercitar a nossa paciência, ou seja, para que nós aprendamos a desenvolver em nós esse recurso moral da paciência. Se nós ainda somos provados, se ainda passamos por situações de irritação em nossa vida, em que essa atitude se manifesta em nós, da falta de paciência, é uma demonstração que nós não aprendemos. Então, esses nossos irmãos, eles continuarão a nos aborrecer, até que a gente aprenda a ter paciência. É uma prova, né? Então, está dentro da nossa programação para a gente aprender a ter paciência. E eles não falam nenhuma outra qualidade que a gente tenha que desenvolver, a não ser a ter paciência, não é? Então, as circunstâncias da vida vão surgir em nós para que a gente desenvolva essa paciência. E eles respondem para Kardec que cansam-se quando nada consegue, ou seja, eu desenvolvi a paciência, consegui adquirir esses valores, não adianta eles tentarem, não haverá resultado, então eles vão embora porque vão perder tempo deles, estão sabendo, estão percebendo que não vão conseguir nada, vão embora. Mas, às vezes, a gente tem o hábito ou ter uma tendência mental de achar que tudo na nossa vida, todas as circunstâncias são provocadas pelos espíritos, e eles que são os causadores de todos os males da nossa vida. Não é exatamente assim que eles nos dizem que é.
E diz até que seria até injusto e não adequadamente acertado imputar a eles ou dizer que tudo vem deles, que todas as decepções que experimentamos, né, que todas as coisas desagradáveis que acontecem na nossa vida vêm deles. Muitas vezes são nossas próprias culpas, nós somos os próprios causadores por irreflexão, por falta de reflexão, porque não refletimos, não analisamos as coisas da vida, a gente vai vivendo no rodão dia a dia. A vida vai seguindo e nós vivemos no rodão, sem nos apercebermos das circunstâncias da vida, sem olhar para uma outra situação de como é que está a nossa vida, como é que nós estamos agindo, a nossa relação com o outro, na relação com nossos pais, com nossos vizinhos, o esposo, com o marido, com a esposa, com o marido, com os filhos, com o irmão, com o chefe, com o subordinado, ou seja, em todas as circunstâncias que a vida se apresenta para nós, a gente vai vivendo num hábito e num costume de todos os dias repetir as mesmas coisas da mesma forma, sem analisar se o que nós estamos fazendo vai nos trazer felicidade, vai nos trazer alegrias na vida e se a nossa vida se tornará melhor, né? Então, e aí eles dizem, se a tua louça se quebrou, não foi o espírito que provocou, foi você que não prestou atenção, não é culpa deles, a culpa é tua. O exemplo é bem simples, bem casual e bem comum na vida da gente. Quem nunca quebrou uma louça, não é? Demonstrando a nossa desatenção com as circunstâncias da vida, né? Que se apresenta para nós, tá certo? Agora, no que diz respeito a as contrariedades, né, que eles podem nos imputar, e essas malícias todas que eles podem acontecer, elas podem acontecer de duas formas, tá certo? Às vezes, pode acontecer por ser um inimigo do passado. Nós hoje temos consciência que somos seres milenares, que temos um número incontável de reencarnação. E nesse processo de reencarnação, nós criamos muitos inimigos no mundo material e às vezes até no mundo espiritual. E esse construir desses inimigos, um dia eles vêm nos pedir a conta. E aí eles criam uma série de embaraços para nós e uma série de dificuldades na nossa vida. Mas às vezes pode acontecer sem nenhum motivo, como nós explicamos na questão anterior, tá certo? Para nos testar a nossa paciência. Ele não tem motivo, mas nós precisamos da lição. Olha só que legal. Ele não tem motivo, mas nós precisamos da lição, né? Então, aqui, os espíritos reforçam a questão da continuidade da vida, tá certo? Com um total entrelaçamento entre as nossas existências, demonstrando que as nossas existências não são blocos isolados que não se intercomunicam. Não, nós somos o mesmo ser. As nossas existências estão interligadas uma à outra, uma refletindo sobre a outra, tá certo? E nós vamos sofrendo as consequências positivas ou negativas dos nossos atos, das nossas diversas reencarnações, à medida que as circunstâncias se tornem necessárias para que elas reflitam. Seja nós nos tornando mais felizes, seja passando por dificuldades em nossas vidas, tá certo? E também nos fala claramente da necessidade da nossa vigilância, né? Para que a gente não caia em armadilhas que muitas vezes se apresentam diante de nós e a gente cai sem perceber. Quando a gente vê, a gente já está envolvido num dilema, num conflito qualquer, né? E não se deu conta disso, e para sair dele, às vezes, é bastante dolorido. Então, a gente vê que todas as propostas da vida que Deus coloca para nós,
tem como único objetivo nos provocar, nos estimular para que a gente alcance o nosso desenvolvimento moral e intelectual, para que a gente desenvolva essas duas asas, que são as asas do progresso do espírito. Bruna. Boanerges, se assim não fosse, nem os nossos méritos seriam nossos méritos. De novo? Ok. Internet dá, né? A gente sabe que nesse mundo virtual a internet pode nos dar esses problemas, mas aí Boanerges já volta, né? E assim, só complementando o raciocínio que ele fez no comentário a essa pergunta, né? Se assim não fosse, se não fôssemos responsáveis, né? Se não fôssemos responsáveis, Boanerges, nem os nossos méritos seriam nossos méritos. E aí também não cresceríamos, né? Então a ideia é essa. Vamos lá, então. A última de hoje. 534. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Pois é. Então, como nós estamos falando, né? Realmente, muitas vezes, é ação dos espíritos, né, para que a gente possa, diante dessas dificuldades, mais uma vez, repetindo, sermos capazes de superar essas dificuldades com os recursos que possuímos e aqueles que os nossos protetores, nossos orientadores nos concedem nesses momentos dessa ação desses irmãos sobre nós, né? Mas, muitas vezes, né, a gente faz as coisas de forma errada, né? Elabora execução de projetos e coisas que não estão no nosso contexto. Vamos pegar, por exemplo, uma coisa. Imagina só a pessoa ter um projeto imenso e que ele deseja, para realizar esse projeto, ganhar na Mega Sena. Mas ele não vai ganhar na Mega Sena, então você começa a usar todos os recursos que você tem disponíveis que poderiam ser guardados para momentos mais adequados para a tua vida e emprega no jogo da Mega Sena. E nunca você ganha. O teu projeto é frustrado, você perde dinheiro e a vida fica mais difícil para você. O que é isso, senão uma reflexão? Não é? Uma análise, um meditar calmo a respeito das circunstâncias da vida, tá certo? Que tem a ver exatamente com o teu caráter. Exatamente o caráter, aquilo que você é no momento, veja. Você pode mudar. Mas aquilo que você é no momento, você traça um projeto que não está na tua programação e você pega e termina enfiando recursos fabulosos em uma ideia que não dará resultado para você. Às vezes tem pessoas que querem adquirir recursos materiais de culto e fazem de tudo. E tudo dá errado. Ela monta uma empresa de errado, ela monta outra empresa de errado, ela monta outra empresa de errado. Não consegue. E outro monta um carrinho de sanduíche de cachorro-quente. Passa 10, 15 anos, ele está rico. Por quê? Porque era um projeto diferente, individual. Então, precisamos analisar essas coisas na nossa vida, dos nossos planos, dos nossos anseios, para ver exatamente aonde a gente vai chegar e o que é que realmente é o mais adequado para nós seguir o nosso caminho com naturalidade, né? Mas, e nessas circunstâncias, dessa teimosia nossa, não tem nada a ver com os espíritos. Tem a ver com aquilo que somos agora, né?
e nós mesmos, como diz os Espíritos, tornamos-nos os nossos mal gênio, né? Nós mesmos criamos para nós a nossa infelicidade. É isso aí, Bruna. É isso aí. Já vou me encaminhando para agradecer a sua presença aí, que nos acompanha, e falar, desejar uma boa noite, um até logo, tá? Semana que vem a gente continua nesse assunto, e aí a gente vai falar dessa ação, continuar, e também dos espíritos durante os combates, tá? Então, até semana que vem. Bonerges, deixo com você. Tá. Então, esse estudo maravilhoso que nos é permitido e é possível viver agora, e que nos traz tanta informação espiritual a respeito de como a gente viver na Terra, para que a gente possa tirar o maior proveito dessa experiência humana, nos espiritualizando ainda aqui como seres humanos, é que nós dirigimos para ti, Mestre querido, Jesus, amigo de todas as horas, modelo e guia do homem, mas, acima de tudo, o nosso governador planetário, aquele que a tudo faz por determinação de Deus para que a nossa vida seja melhor. Te agradecemos por essa proposta, por esse conhecimento, por essas informações que tu coloca diante de nós, para que a gente, diante de todo isso, de todo esse saber, de todo esse conhecimento, possamos, de uma vez por toda, sermos capazes de nos prender do jugo de nossos crimes e de nossas mazelas, e de nossas imperfeições, e caminhar na tua direção, para que um dia possamos nos libertar de nós mesmos. Agora, Senhor, mais conscientes, porque tu nos concedestes essas possibilidades, te agradecemos mais uma vez, de todo o nosso coração, por estarmos aqui, por viver essa experiência e por termos todas essas possibilidades diante de nós. Que o teu amor, a tua paz, esteja sempre conosco, que sejamos capazes, Senhor, de percebê-la, porque tu a distribui a mão cheia para todos os seres que estão sob o teu jugo no planeta. Porque tu mesmo dissestes que nenhuma das ovelhas que nosso Pai entregou em tuas mãos se perderiam. E diante dessa afirmativa, na convicção de que ela é verdadeira, nós te dizemos muito obrigado mesmo, Senhor, e que tudo aconteça segundo a tua soberana vontade. Que assim seja.